profissionais desse painel. Quero agradecer a organização, grandes e ilustres participantes. Sem muitas delongas, quero passar a palavra ao professor Daniel Mutigeiro, que, como os demais, dispensa a apresentação e a obra precede o palestrante. Professor Daniel, por favor, com a palavra. Então eu queria iniciar dizendo que é uma grande alegria estar aqui na OAB Paraná, que também é minha casa. Também sou inscrito aqui na OAB Paraná. Curitiba é uma segunda casa para mim por várias razões. Não só pelo frio, que parece de Porto Alegre, mas também porque aqui eu tenho amigos muito queridos. Queria, em primeiro lugar, saudar meus queridos colegas de mesa. Felipe, uma alegria te reencontrar aqui, a gente que convivia tanto lá em Porto Alegre. Flávio Cancieri, uma alegria te ver agora palestrando junto. Professor Lenny Streck, uma alegria vê-lo aqui também na OAB Paraná. Nós estivemos juntos na OAB do Rio Grande do Sul esses tempos, falando sobre o tema dos precedentes. Eu não posso deixar de fazer alguns registros, ainda que brevemente, antes de falar sobre a apresentação do meu tema e sobre o meu tema propriamente dito. O primeiro registro é que o tema do direito constitucional, o tema do processo constitucional, é um tema que eu venho me dedicando do ponto formal há não muito tempo. Quero dizer que eu não venho há muito tempo escrevendo sobre direito constitucional e processo constitucional. Mais ou menos remonta essa minha atividade mais a sério quando nós publicamos, o professor Ingo Sala, o curso de constitucional, junto com o professor Marinoni, e aproveito a oportunidade para também saudar o professor Ingo, que precedeu anteriormente. Depois eu aprofundei mais um pouco o tema e o meu interesse no processo constitucional com a professora Ana Paula Ada, que está aqui, que me deu o prazer de dar um ano aula comigo lá no mestrado e doutorado, que eu pude aprender e debater e sigo aprendendo. E é claro, eu não poderia deixar de mencionar aqui no Paraná, especificamente no Paraná, o fato de eu ter a grande alegria de ter laços muito, muito sólidos com o Paraná, em função de vários amigos que eu tenho, mas em especial de dois grandes amigos que eu consegui ao longo da minha vida, que são verdadeiros irmãos, o professor Sérgio Cruz Alinhati, o professor Luiz Léo Marinoni, que são pessoas que eu dialogo todos os dias, aprendo todos os dias e venho aprendendo a desenvolver outros temas que não os temas do processo civil clássico. Eu não posso deixar de fazer esse registro mesmo. Eu me lembro que quando eu estava na graduação, eu gostava basicamente de ler Ponce Miranda e Ovidio Batista. Basicamente eram os meus heróis. Eu gostava de ler esses dois autores. Tinham várias afinidades. E eu descobri, à época, a segunda edição, uma edição azulzinha, por baixo dele era rosa, do Manual do Processo de Conhecimento. O professor Luiz Léo Marinoni e o professor Sérgio Cruz Alinhati. Isso faz muito tempo. E eu mal poderia supor que o Sérgio e o Marinoni vão fazer parte da minha vida profissional, acadêmica e, sobretudo, da minha vida afetiva. De modo que eu quero dizer da minha grande admiração por esses dois grandes amigos e processualistas. Também vou cumprimentar o Marco, que esteve aqui antes, me sucedeu lá na PUC, é um grande cara, um grande processualista. Bom, a primeira coisa que eu disse foi a seguinte, tá? Eu queria falar por último, pedi para o Felipe para falar por último. O Felipe disse, vocês que são gaúchos, que se entendam. Eu disse, professor Lenny, eu gostaria de falar por último. Ele, Daniel, fica tranquilo que eu não vou falar sobre precedente.
até porque no Brasil não existe precedente. E eu disse, professor Lênin, então nós vamos fazer um pacto de cavalheiros aqui. Se o senhor falar sobre precedente, eu vou ter réplica. E aí nós estabelecemos que ele vai fazer uma tréplica, se for o caso. E a organização do evento não vai nos caçar a palavra. Então eu quero assegurar da palavra se o professor Lênin falar mal dos precedentes aqui depois. E o professor Felipe me disse que vai me assegurar a palavra, nem que seja por 5 minutos. Então, dito isso, eu vou enfrentar o tema que me foi proposto enfrentar. O professor Marinoni, muito meu amigo, me propôs de falar sobre o tema do último livro dele, que é a zona de penumbra entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Especificamente, a partir de um ponto específico que merece, de fato, uma indagação. E essa indagação merece uma resposta. O direito brasileiro, a partir de 88, ele inaugurou, por assim dizer, essa tensão latente que se estabelece entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Isso, de certo modo, é comparável, mas não é idêntico. É bom que se diga isso, é comparável, mas não é idêntico ao que acontece nos países continentais. Tribunal Constitucional Federal e as cortes de revisão na Alemanha, por exemplo. É similar ao que acontece, por exemplo, na Itália, a Corte Constitucional e a Corte de Cassação. É similar, ao fim e ao cabo, aos países continentais que adotam um sistema de uma Corte Constitucional e um Tribunal de Cúpula do Poder Judiciário. É similar, mas não é idêntico. Não é idêntico porque a Corte Constitucional, por definição, não pertence ao Poder Judiciário. Pelo menos não dentro do modelo que o Poder Judiciário e que a Corte Constitucional foram pensados a partir de Kelsen na década de 30. Nada obstante, existe, sem dúvida alguma, problemas que podem ser enfrentados a partir desse desenho que, a partir de 88, foi implementado no Poder Judiciário brasileiro, no Processo Civil brasileiro. Isso não fica muito claro, e aqui é bom que eu deixe logo adiante esse tema. Isso não fica muito claro se eu parto de uma perspectiva cognitivista da atividade interpretativa e cognitivista do resultado interpretativo. Se de algum modo eu parto de uma premissa de que o texto é igual à norma, os problemas são muito menores. E de certo modo eu consigo bem organizar que o Supremo Tribunal Federal trata de matéria constitucional e o Superior Tribunal de Justiça trata de matéria infraconstitucional federal. Os problemas, obviamente, começam a aparecer e florescer quando nós nos deparamos com a óbvia distinção do plano da teoria do direito, que não havia sido assimilada por completo pelos nossos colegas processualistas, por nós, processualistas civis, que é a distinção entre texto e norma. E a distinção entre texto e norma, ela tem um potencial subversivo. Eu vou usar aqui a expressão de Giovanni Tarelli. A distinção entre dispositivo e texto, de um lado, e norma, de outro, tem um potencial subversivo. Potencial subversivo por quê? Porque a justiça civil, as instituições judiciárias brasileiras, não foram pensadas, no primeiro momento, para essa realidade interpretativa. Nós fomos pensados para um modelo de texto igual à norma. Qual é o problema que eu me coloco aqui e que eu gostaria, desde logo, de discutir com os colegas para que nós possamos chegar a uma solução? O problema que eu coloco aqui é o seguinte. Vamos supor que o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, uma Corte de Justiça, para resolver determinado caso, realize uma interpretação conforme a Constituição. É o tema do nosso painel. O Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, para solucionar determinado caso, ele realiza uma interpretação conforme a Constituição. E aqui então eu preciso precisar este conceito. A interpretação conforme a Constituição ocorre quando eu tenho mais um significado possível, reconduzível aos significados mínimos dos textos, e o intérprete decide por um desses significados.
Todos significados, para usar uma metáfora keuseniana, reconduzíveis à moldura. Aqui a interpretação conforme. Quando eu extrapolo a moldura a título interpretativo, eu saio do terreno da interpretação conforme e adentro no terreno das decisões manipulativas. Então, o tema que eu pretendo enfrentar aqui, que eu vou enfrentar brevemente por conta do horário, diz respeito a, afinal de contas, quem deve conhecer do recurso quando eu trato de um problema envolvendo interpretação conforme da legislação infraconstitucional federal. Este é um tema que deve ser desafiado apenas por recurso extraordinário. Este é um tema que deve ser desafiado por recurso extraordinário e recurso especial. Ou este é um tema que necessariamente deve ser desafiado por recurso especial. É aqui que eu pego emprestado essa metáfora hartiana da zona de penumbra para dizer que há dúvida a respeito do tema. E por que há dúvida a respeito do tema? Porque eu tenho um texto que consta de um documento dotado de autoridade federal, legislação, que é reconduzido a um significado A e não a um significado B, em função de uma argumentação funcional que eu desempenho. Alguém poderia dizer, portanto, o seguinte: olha, se o dado central do problema é que a interpretação é determinada por uma argumentação funcional, e é por isso que eu vou a descrever o sentido A e não o sentido B, então o problema, ao fim e ao cabo, é um problema constitucional. E, portanto, isso deve ser desafiado mediante recurso extraordinário. No entanto, o problema central que está aqui não é um problema de interpretar a Constituição, mas é usar a Constituição como um postulado interpretativo, o que é diferente. Uma coisa é utilizar a Constituição como uma norma que rege casos, uma norma de primeiro grau, para usar uma linguagem do professor Roberto Ávila. Nestes casos, em que a Constituição ela é voltada a solucionar um caso concreto, não há dúvida que o problema se resolve no âmbito do recurso extraordinário. O problema é que, por vezes, a Constituição ela não é utilizada como uma norma, mas como uma metanorma. Ou seja, como uma norma que não incide sobre um caso concreto. Uma norma que incide apenas mediatamente sobre um caso concreto, mas, na verdade, ela incide sobre outra norma, a fim de definir o seu significado. Neste caso, a Constituição ela é utilizada como uma norma de segundo grau, ou como um postulado que visa a auxiliar a interpretação de outras normas. Bom, se isso é verdade, e aqui vem um ponto que me parece importante, então o problema que nós estamos examinando não é um problema de significado constitucional, mas é um significado da lei federal à luz da Constituição. Bom, se isso é verdade, o parâmetro interpretativo que a Corte deve debruçar não é a Constituição, em primeiro lugar, mas é a legislação federal. Bom, se isso é verdade, então a gente pode encaminhar o problema da seguinte maneira: toda vez que houver interpretação conforme a Constituição da legislação federal, o recurso cabível para debater este tema é o recurso especial e não o recurso extraordinário. Bom, mas isso de algum modo não vai acabar enfraquecendo o Supremo Tribunal Federal como corte de interpretação e de precedentes da ordem constitucional? Aqui entra o problema da zona de penumbra. Na verdade, quando a Constituição ela é utilizada como um postulado interpretativo, a Constituição ela acaba incidindo sobre a norma. E, em primeiro lugar, portanto, eu tenho que fazer um exame de interpretação sobre a norma que incide sobre o caso, sobre a lei federal, recurso especial. Agora, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tenha se pronunciado sobre o significado normativo à luz da interpretação conforme, eu tenho espaço, a caso exista um extrapolamento, para chegar ao Supremo Tribunal Federal. Mas notem aí que o Supremo Tribunal Federal vai fazer um controle sobre a interpretação do Superior Tribunal de Justiça e não sobre o caso. De modo que o problema que nós temos aqui é perceber, afinal de contas,
quando eu utilizo a Constituição como um postulado interpretativo, interpretação conforme, isso poderia, com sinal trocado, envolver um problema de declaração parcial de nulidade sem redução de texto. E quando eu utilizo a Constituição como norma que rege o caso, toda vez que usar a Constituição como uma norma interpretativa, cabe recurso especial. E postergadamente cabe recurso extraordinário. Toda vez que eu uso a Constituição como uma norma que rege o caso, aí sim eu tenho problemas ligados diretamente ao recurso extraordinário. Eu falei durante 10 minutos. Isso quer dizer que eu tenho direito a mais 20 minutos, que eu vou falar depois do professor Lênin. Muito obrigado. Os caras. Alguém tem gel para jogar babando, né? Passa a palavra então ao professor Flávio Concieri, da mesma forma, não precisa de maiores apresentações, e faça aqui uma oração para que ele também não peça uma regra. Senhoras e senhores, uma boa noite. Vocês que estão aqui já desde a manhã neste evento, o segundo Congresso de Direito Processual Constitucional, também organizado pelo Instituto do Direito Processual Constitucional e, ora, presidido por um paranaense, o professor, se me permite chamá-lo assim, Marinoni, um professor de todos e um jurista que olha os outros com os olhos do bem, vê sempre seus desafios sem desvios e encara suas posições sem medo do diálogo e da diversidade. A quem aqui rendo minhas homenagens pela história que construiu no direito processual civil e ora por ter assumido a presidência do Instituto. Quero saudar o meu caro amigo Felipe Gil França, bem como o amigo Lênin Streck, de mais de 2 décadas aí de convívio, e o amigo Daniel Mitidiero. Digo aos senhores que talvez, se soubesse que o tema estaria adstrito a discutir precedentes, eu traria uma série de provocações, até porque pretenderia falar só 5 minutos, para que pudesse gastar os meus 25 ao final. Mas combinei com o professor Lênin Streck, não sei se ele vai cumprir também, que nós trataríamos de um encadeado sentido das duas exposições. Tratando do tema limites a uma hermenêutica constitucional emancipatória, que está umbilicalmente ligado a essa missão do processo constitucional, mas do processo decisório constitucional, como técnica e instrumento de decisão que impõe limites à atuação do Poder Judiciário. É importante, nesse momento, delimitarmos aqui que eu trabalharei com os senhores uma contextualização histórica desta ideia, dessa superação do positivismo ao pós-positivismo, para que possamos entrar, talvez, a partir dos direitos fundamentais, na limitação da Suprema Corte brasileira no que toca ao processo decisório e as inovações ocorridas, inclusive algumas delas que deixarão os senhores tentados a estabelecer adjetivos que, por certo, ao final e ao cabo, perceberão que não são adjetivos qualificáveis a esse professor, mas que está no meio da conferência, isso possa vir a acontecer, porque eu não pretendo trazer conforto, e sim desconforto a todos vocês que me ouvem. A jurisdição constitucional brasileira, ao longo do tempo, teve, e em especial eu posso afirmar, que até aproximadamente 2005, seguia uma trajetória calma e suave. Como diria, não tinha visto ali na penumbra o professor Lênin Streck, o professor Ingo Wolfgang Sallet, uma espécie de jurisdição que servia como um legislador negativo, afirmando as hipóteses em que não estaria de acordo com o texto constitucional os atos normativos produzidos e, portanto, a partir desta lógica, retiraria do ordenamento jurídico. O
professor Ingo Salad foi testemunha de um debate intenso numa livraria, na sua fundação, na cidade de São Paulo, quando um jovem constitucionalista, por volta de 2004, ainda jovem, ora de cabelos brancos, em um diálogo com o então ministro do Supremo Tribunal Federal, se dispôs a comentar o mandado de injunção. Não estou falando da outra discussão, tá indo, vamos ficar nessa só. Então, o ministro me pergunta o seguinte: qual é a sua posição sobre o mandado de injunção? Pois bem, ministro, temos os dispositivos à disposição. Podemos estabelecer, seguimos a linha do que a própria Constituição estabelece para agir por omissão, será dada ciência, declarada inconstitucional por omissão, será dada ciência ao órgão competente para fazê-lo, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias, que não traria qualquer resultado para o caso concreto. Nós poderíamos, de repente, quem sabe, determinar a aplicação de regra análoga para a solução de casos, ou então, quiçá, dar um prazo para que o legislador o faça sob pena de auto-aplicabilidade do dispositivo, ou quem sabe, poderíamos então criar uma solução para o caso concreto. Porque é isso que a Constituição diz: competirá ao Poder Judiciário conceder a injunção. O que diz o texto constitucional? Conceder-se-á um mandado de injunção, a injunção que falta para o exercício do direito, sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício do direito de liberdades constitucionais inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. De imediato, o eminente ministro, a quem tem um apreço enorme até hoje, me diz assim: o Supremo jamais se transformará em um legislador. E, portanto, esta hipótese está fora do espectro de trabalho, de um grande trabalho que os senhores conhecem, concretizamos esse trabalho quase 10 anos depois, né, o professor Ingo, o professor Lênin, os coordenadores, que são os comentários da Constituição brasileira, há quase 10 anos discutindo esse tema. Mas ao longo desses últimos 15 anos, as coisas mudaram. E as coisas mudaram porque a teoria constitucional brasileira, de alguma forma, passou a revelar novos sentidos. E os métodos de decisão passaram a fluir a partir de elementos não mais do direito. Porque o direito hoje, nós não nos diferenciamos apenas entre os substancialistas e os procedimentalistas. Nós nos diferenciamos hoje entre os teóricos dos direitos, ou aqueles que pretendem fazer teoria do direito, e aqueles que imaginam que sociologia é o mesmo que teoria do direito. A diferença fundamental, sem nenhum demérito, por óbvio, à sociologia, é que a sociologia não pretende trazer soluções ao caso, e sim construir argumentos sólidos e debates argumentativos a partir de um contexto econômico, social e cultural posto, enquanto a teoria do direito pretende, a partir do reconhecimento da legitimidade de um determinado sistema, estabelecer respostas para aquele sistema. Isto, a partir de então, uma série de escolas vem debatendo esse tema no Brasil. Uma delas está aqui, um dos grandes teóricos brasileiros, o professor Streck, que a partir da hermenêutica tenta construir um limite à jurisdição constitucional. E de um outro lado, nós podemos assim definir a escola carioca, da UERJ, capitaneada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que pretende construir uma teoria da decisão a partir de valores, pois a jurisdição constitucional para esta escola, e aqui não é uma crítica, é uma delimitação do que eles pretendem para esta corrente teórica no Brasil. O processo constitucional ou a jurisdição é apenas um instrumento para a transformação econômica, social e cultural do Estado a partir de valores que um determinado julgador escolhe para aplicar. Essas são as duas grandes correntes teóricas. Alguém pode logo dizer: professor, isso tem alguma coisa a ver com neoconstitucionalismo, pós-positivismo? Isso tem a ver com a confusão que fizemos. Né? A confusão que fizemos com a superação do positivismo foi imaginarmos que não há mais limites à interpretação constitucional, que os valores são um cardápio que eu escolho cotidianamente para aplicá-los de acordo com a minha vontade, independente se esta decisão, numa ideia de uma jurisdição constitucional emancipatória, irá garantir novos direitos, ou então irá impor novas hipóteses restritivas
de direitos fundamentais. E a partir disso, senhores, em alguns momentos, eu fico quase imaginando que vivo alguns séculos atrás e que lá, num debate apresentado por Hobbes e John Locke, onde se em Hobbes o abuso da liberdade constitui a guerra de todos contra todos, e em Locke se atinge essa situação quando a cada um julgar segundo a sua conveniência e a sua própria lei e executar o castigo que julgar apropriado de acordo com a isometria que achar conveniente. Em outras palavras, o estado de natureza possui 3 características fundamentais: carece de lei estabelecida, fixa e conhecida, recebida e aceite mediante consentimento comum, de um juiz conhecido e imparcial, com autoridade para solucionar as diferenças, de acordo com a lei estabelecida, evitando-se ataques pessoais ou ainda, frequentemente, um poder que valide a sentença fundada na legalidade como forma de garantia da segurança jurídica. Quando vejo o momento em que vivemos, imagino que voltei a esse tempo histórico, onde as preocupações eram simplesmente se existia ou não uma lei prévia. Não vivemos mais esse tempo. Quiçá nunca vivemos o tempo da lei. Quiçá ser moderno hoje seja defender a lei. Quiçá ser moderno hoje é defender os limites da deliberação democrática feita pelo parlamento, que impede ao Poder Judiciário estabelecer novas hipóteses de restrições a direitos fundamentais como um instrumento de emancipação social. Não, professor, isso é ser conservador, não é emancipar. Vamos chegar até lá. Queria lembrar os senhores que, quiçá, a grande transformação na Constituição de 1988 foi um dispositivo simples, previsto lá no artigo 5º, que quando leio para os meus amigos e alunos do 4º período, às vezes fico imaginando que os professores dos períodos anteriores não trataram desse tema. Ou se trataram, não deram tanta atenção quanto eu dou, porque obviamente eles podem ter a leitura deles, mas quanto eu dou a este tema. Que diz assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude do direito. Um outro dispositivo simples, que em 88 foi a grande viragem democrática, está previsto lá no artigo 84, inciso 4, que diz assim: compete ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para a sua fiel execução da lei, aquela elaborada e aprovada pelo Poder Legislativo. E obviamente que isso tem que clausurar que a capacidade normativa do Estado, que se estabelece em 88, não se aplica exclusivamente ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo, mas também aos magistrados, que encontrarão limite para a aplicação da lei na própria lei. Nos próprios dispositivos do texto constitucional, não consigo imaginar qual é o método decisório utilizado quando alguém afirma, no Poder Judiciário, isso tem sido cada vez mais recorrente e comum, que o princípio da moralidade administrativa supera a legalidade. E eu aqui não estou me referindo à nossa Suprema Corte, eu estou me referindo a todos os tribunais do nosso país. A todos, sem exceção. Onde, a partir de um valor maior que escolhe o julgador, ignora-se o que a lei determina e se aplica uma sanção que eu escolho no cardápio. Não, professor, mas onde isso começou? Eu digo onde começou. Isso começou lá, mais ou menos em 2006. Em 2006 eu já falava sobre isso. Falamos sobre isso há 1 ano e meio atrás, lá em São Paulo, na Conferência Nacional dos Advogados. Em 2006 o CNJ edita a resolução 07 do CNJ, uma coisa maravilhosa, que diz que os parentes em linha reta e colateral até 3º grau dos magistrados não podem mais exercer cargos de livre nomeação, estabelecendo com isso o fim do nepotismo. Por óbvio, quero desde já esclarecer, caso alguém tenha alguma dúvida, que eu não sou favorável ao nepotismo. E o ministro Lewandowski, quando julgou a ADC, que a MP entrou, e neste dia, me recordo nesse mês, o professor Leno Streck, Ingo Sarnet e o professor Clemerson Menencler escreveram um artigo que nós publicamos no site da Academia Brasileira de Direito Constitucional em 2006, dizendo da impossibilidade do Supremo declarar constitucional a resolução 07. E por que inconstitucional?
Porque órgão administrativo não tem capacidade normativa primária. Não, professor, mas lógico que tem. Não nessa hipótese, por quê? Porque o artigo 37, por mais que tenha lá o princípio da impessoalidade, da moralidade previsto no seu CAPT, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tem logo no inciso 1 a afirmação que os empregos e cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, salvo nos casos previstos em lei. Isso não é à toa. Isto é exatamente para dizer que o parlamento deve deliberar sobre tal tema. Então, parte da doutrina, naquele momento, essa mesma doutrina aqui, isso aqui é uma oposição teórica, não é uma oposição pessoal. É importante dizer isso, que as oposições teóricas no Brasil têm que começar a ficar mais evidentes, não serem levadas para o lado pessoal. Esta oposição teórica, que foi autora da ação declaratória de constitucionalidade, pretendeu, a partir de então, legitimar, a partir de valores fundamentais do Estado, e o ministro Lewandowski, como relator dessa medida, disse que a moralidade, por si só, já impunha a vedação do nepotismo. Se assim não fosse, não precisava da resolução. Mas nós vamos mais além. Logo em seguida, por valores maiores do Estado, uma determinada entidade propõe uma ADPF, que pretendia dizer que aqueles que condenados por improbidade, por decisão em segunda instância, não poderiam assumir funções no poder público. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal vem e diz: não, isto não pode. Imaginamos então que o Supremo Tribunal Federal voltara aos trilhos da lei, aos trilhos dos limites que a Constituição impõe para o processo decisório. Mas não foi isso que aconteceu. Porque logo depois a lei da ficha limpa foi aprovada. Então chegou-se ao Supremo Tribunal Federal com um debate de um caso tanto quanto instigante. É possível aplicar uma hipótese de restrição ao direito fundamental para fato ocorrido anteriormente à edição da lei? E o Supremo Tribunal Federal, num jogo hermenêutico em que as palavras constroem o sentido a partir do que se pretende, diz assim: aqui não é restrição a mandato eletivo, é apenas uma condição de elegibilidade e, portanto, não é restrição a direitos fundamentais. Isto, às vezes, eu me lembrando disso, eu me lembro daquela plaquinha na frente do Copacabana Palace, em que os símbolos linguísticos não prendem nada. E aquela plaquinha lá na frente do Copacabana Palace diz assim: é verdade a entrada em trajes de banho. Tem uma plaquinha como essa aqui para baixo, em Santa Catarina também: passa Camboriú, vira à esquerda, sobe o morro, desce o morro, tem uma praia bonita, não tão bonita quanto com a entrada tão bonita do Copacabana Palace. Gente que sorriu conhece a praia que eu estou falando. Essa piada funciona só aqui em Curitiba, ninguém mais entende, né? O pessoal é frequentador aqui, assim, né? Para aqueles que estão ainda na dúvida, é a Praia do Pinho, é essa mesmo. Uma praia de nudismo. Ela tem essa mesma plaquinha. Mas o comando normativo que eu extraio é absolutamente distinto. Lá vista-se, aqui dista-se. Só que aqui há outro contexto histórico, econômico, social. Os símbolos linguísticos têm que prender algum sentido. Porque não há um momento distinto para dizer do limite à legalidade, do limite ao respeito a uma garantia fundamental, que é de... Existe um direito fundamental, então, professor, de alguém condenado de segundo grau concorrer a um mandato eletivo? Óbvio! Agora não mais, porque a lei não permite. Mas naquele momento, antes, durante a prática do ato, não havia aquela hipótese, portanto não poderia ser aplicado retroativamente. Alguém diz assim: não, mas então isso acabou por aí. Não, vai piorar. Mas eu queria registrar aqui que grande parte dos meus amigos teóricos, eu quero fazer uma ressalva ao professor Denis Streck, ao professor Ingo Sallet, daqui os constitucionalistas presentes, ao professor Filipe. Os processualistas eu não me recordo, porque eu não fazia esse mapa, né? Do constitucionalistas eu fazia um mapa de quem estava a favor ou contra, para saber, porque para mim a diferença entre o militante e o jurista é que o militante não tem obrigação nenhuma com razoabilidade e nem com a sua história. E os juristas têm um compromisso com a sua história. E nós vimos que grande parte dos nossos amigos aplaudiram aquelas decisões, porque olha que coisa maravilhosa, avançaremos assim o Estado. Acabamos do nepotismo e agora impedimos que estes, por sua vez, que não gozam de grande valia para o Estado, desse sentimento de probidade maior que nós queremos, não podem mais concorrer. Muito bem. Passado mais um pouquinho, o Supremo dá uma nova decisão para garantir o princípio da fidelidade partidária
Ele diz que um determinado parlamentar do PSDB pode perder o mandato eletivo. Isso no mandato de segurança, julgando uma discussão do estatuto do próprio PSDB, até era justificada a decisão do mandato de segurança. Mas ele vai além. Ele encaminha ao TSE uma decisão para que o TSE editasse uma resolução para estabelecer quais as hipóteses de perda de mandato eletivo. O TSE, então, editando uma resolução a partir do Código Eleitoral, que é anterior ao texto constitucional, à época, que tem capacidade normativa exclusivamente para regulamentar as eleições e estabelecer procedimentos para o exercício do mandato, cria uma nova hipótese de restrição, estabelecendo novas atribuições para os membros do Ministério Público, que só a lei complementar pode fazer. 20 minutos, presidente. Tenho mais 10. Que só a lei complementar pode fazer. Depois, estabelecendo novas hipóteses de perda de mandato eletivo, que somente a Constituição poderia estabelecer. Novas com atribuições e competências aos tribunais regionais eleitorais. Então vamos todos nós na defesa dos parlamentares, naquele momento certamente dos mais fracos, que eram dos vereadores, que tinham perdido seus mandatos eletivos por decisões dos TRS, até o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo vem e diz, imaginável já, que era constitucional a resolução, porque o fundamento de validade da resolução era a própria decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, portanto, se eu determinei, pouco importa os argumentos que existem em sentido contrário, mais ou menos como aquela obra que o professor Lênin publicou alguns anos atrás, de alguns tribunais superiores, do decido conforme minha consciência. Mas aí, alguma coisa começa a mudar. E eu, desde então, de 2006, dizia, professor Ingo, muitas vezes conversamos sobre isso, eu dizia que um dia isso vai chegar no direito penal. Um dia isso chegará no direito penal. E chegou. Há pouco tempo atrás, nós decidimos então que não bastava mais estabelecer essas hipóteses de restrições aos direitos políticos, a acessibilidades a empregos e cargos públicos. Nós tínhamos mesmo que limpar o país. Este sentimento de garantia da justiça a qualquer preço é o mais importante. E, portanto, decidimos então que a partir de um determinado momento histórico, a decisão, em segunda instância, determinaria a prisão dos condenados em matéria criminal. Por incrível que pareça, todos os meus colegas que aplaudiram todas as decisões anteriores passaram agora a não mais aplaudir o professor Marinho. Talvez em especial porque alguém foi morar no Santa Cândida. Talvez isso não seja um motivo muito teórico, mas certamente justificável para muitos. Muitos, e aqui eu quero registrar que ninguém dos constitucionalistas presentes aqui que conheço, algum dia defendeu esse tema e, portanto, nunca foram afetados por esse meu discurso. Mas sim da maior parte daqueles que acreditam que a justiça se estabelece a partir dos seus próprios ideais. Aqueles que, por sua vez, não compreendem, como afirmado em Hamlet, o mal no outro talvez seja o medo de si. Aqueles que não compreenderam que o limite de uma jurisdição constitucional emancipatória é sim o limite da lei. E aí vou ao meu último caso, talvez agora que choque mais as pessoas. O Supremo Tribunal Federal, a partir da teoria do cuti-cuti. A teoria do cuti-cuti se aplica a qualquer tema, bonitinho. Que seja bacana, que a mídia publique, que dê na Globo no final de semana. Todos esses temas. Todos os temas relacionados às minorias para, em algum determinado momento, não há argumento contrário, porque se existir, você será linchado publicamente. Nós optamos pelo linchamento, porque eu, o professor Lênin, o professor Ingo, o professor Clemens, o professor Jacinto escrevemos um artigo em 2014, dizendo que não cabia ao Supremo Tribunal Federal, nesta DPF que pretende a criminalização pela homofobia, decidir para tanto. Porque se couber, agora, veja, nós já dissemos que podem prender, agora nós estamos indo além. É possível também interpretar para criar um novo tipo penal. Mas, professor, o tema é muito importante. Eu
sei, eu também era contra o nepotismo, contra a infidelidade, contra essa turma que é condenada e não ia presa, mas se eu defender isso, eu estou defendendo a barbárie. E eu vou dizer o porquê. Porque esse processo decisório agora, que está 6-1, vai ser 10-1. Né? Ninguém vai ter coragem mais de seguir a divergência. Isso vai chegar, eu achei que fosse 11-0. Será 10-1. Entendam o seguinte: se eu posso interpretar para estabelecer uma nova hipótese de restrição ao direito fundamental, criando um tipo penal agora, este presidente que ora está, se nada acontecer pelos acordos já apresentados publicamente, a nação agora está em paz a partir de hoje, e das fotos todas, né? O coração estabelece estampado nas fotos, o presidente fazendo o coraçãozinho, o presidente da Câmara, só o presidente Supremo que não fez ainda, né? O coraçãozinho, mas todos juntos. Não teremos mais impeachment, o país vai começar a crescer, todo mundo vai ter emprego, não vamos mais falar nisso, alguns ministros já não vão mais fazer declarações polêmicas, tudo vai acabar bem. O presidente será reeleito e ele, por sua vez, nomeará, quiçá, 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo não será mais progressista, será um Supremo conservador. Esses que ora aplaudem, não estão aplaudindo uma decisão, estão aplaudindo um método de decisão. Se eu posso interpretar para estabelecer uma nova hipótese de restrição a direitos fundamentais, que daqui a 6 ou 8 anos, com o Supremo Tribunal Federal todo implementado com conservadores, que acho que não vou estar lá porque sou um liberal, só com conservadores, somente com conservadores, poderá dizer: a sodomia é crime. Pois aquele que se submete a este constrangimento não tem capacidade de definir atentado à sua própria dignidade e, portanto, nós criminalizaremos a conduta. E aí todos dirão: não, mas agora não pode. Por que não? A grande discussão do método que o professor Lênin há tantos anos trata desse tema, o professor Ingo há tantos anos trata desse tema, exatamente, não é uma questão de escolha. Nós não podemos escolher no cardápio o que pode ou não pode porque nós gostamos. Ou nós acreditamos em limites a uma jurisdição constitucional emancipatória, ou nós estaremos sempre à disposição no cardápio do julgador. E o que estará à disposição serão exatamente as nossas liberdades. O professor Sepúlveda, ministro Sepúlveda Pertence, sempre nos encontramos, ele diz assim, e esse tema sempre volta, ele diz assim: professor, o senhor precisa acreditar mais na Corte Constitucional Brasileira. Eu disse assim: mas eu não acredito, ministro, mas eu não sei quem vem amanhã. Eu já digo isso a ele há mais de 10 anos, é verdade. Quem vem amanhã? Eu prefiro não ter que acreditar em quem vem amanhã. Eu prefiro acreditar numa jurisdição constitucional que submete aos limites democráticos, que efetivamente é o sentido do não. E esse sentido do não é o que garante a estabilidade das instituições. E sim, a democracia é um estágio de avanços e retrocessos, onde progressistas e conservadores compõem faces de uma mesma moeda, onde a não compreensão da outra face é a ausência do sentimento de alteridade, que em algumas hipóteses se transformará a médio ou longo prazo, sentido decisório contra a sua própria vontade. Com isso, como não vim aqui para agradar, e talvez apenas para constranger e trazer uma reflexão, eu espero que nós possamos continuar pensando sobre isso e não nos deixemos levar pelo canto das sereias. Eu ouvi isso em 1997, dito por um professor que hoje faz o contrário do que eu vim aqui dizer, que diria que a Constituição e as liberdades e a legalidade eram o mastro do navio. Eu espero continuar agarrado no mastro do navio, para que as sereias não me levem para um mar fundo o suficiente, onde nem minha voz, nem meu ar e nem mais minhas liberdades possam existir. Obrigado. Pronto, então, passo a palavra ao professor Lênin Speck, com a mesma esperança de que saiu. Sim, sem problemas. Não vou tratar de precedentes,
Nem daria tempo, né? Apenas vamos dar uma figura no final que tenho certeza que o Mitidiero vai concordar comigo da aplicação errônea do precedente. Mas é muito bem, quero saudar a mesa, o Filipe, reencontrando o Filipe, Flávio Mitidiero, saudar todos que estão presentes na figura do professor Marignoni, presidente agora desse instituto, e eles, apenas só com uma pequena exceção, eu não posso deixar de saudar o mais novo aposentado, Hugo Sarli. Naturalmente, então peço só essa pequena exceção aí da saudação ao professor Marignoni. Nessa hora da tarde, depois que todos estão cansados, às vezes a gente se sente como um cantor de churrascaria, que é uma coisa dramática. O cara comendo nacos de carne gostosos e vinhos bons, e o pobre do cantor num canto se esforçando para tentar a atenção disso. Eu passei por isso esses dias. Não cantei numa churrascaria, mas fui mestre de cerimônia de um jantar que foi feito para o Supremo Tribunal em São Paulo, num grande restaurante, finíssimo restaurante, e comiam aqueles nacos de carne, tomavam aqueles vinhos finos, afinal o PIB da advocacia estava lá, parte do PIB da advocacia, não havia muito problema de contas, né, a pagar. E eu fui designado mestre de cerimônia e eu fiquei pensando como eu faço para, no meio daquela conversa toda, tinha eu, mestre de cerimônia, mais 4 pessoas que falariam depois. O último seria o Toffoli. Aí eu cheguei e simplesmente disse assim, vou falar de Tolstói. Muitos sabemos quem é esse cara, mas enfim. Então, eu vou fazer isso aqui só para homenageá-los. Tem um conto muito bonito, isso para descontrair o final da tarde, muitos estão dormindo já. Eu que apresento direito e literatura há tantos anos, com 373 programas gravados, tantos anos na TV Justiça, e então, esse conto do Tolstói eu já contei várias vezes na Rádio Justiça e na TV Justiça, e que mostra um pouco de um juiz que de algum modo tem critérios para decidir, que está para além do que decide conforme a minha consciência, e que fica fora desse problema que o Flávio aqui contou. O rei Bauacas, do Marrocos, estava impressionado com ele ouviu falar de um juiz que era genial. Ele queria lá ver como o juiz decidia, vestiu-se de povo, sobe no seu cavalo, vai até a cidade é murada, antes de entrar o mendigo chega e lhe pede carona, e ele gentilmente oferece, suba, vamos, chega ao centro da cidade. Quando chega lá, o mendigo diz, pode descer do meu cavalo. Ele diz, como o seu cavalo? O cavalo é meu? Eu disse, não, o cavalo é meu. Não, mas foi eu que lhe dei carona, não foi nada, enfim, uma versão contra a outra. Vamos levá-los junto a gente na presença do juiz. Era isso mesmo que o rei queria. Quando chega lá, o juiz já está trabalhando. Estava exatamente discutindo a posse, entre aspas, de uma bela mulher que era disputada por um sábio e por um camponês. E o juiz disse-lhes, deixem a mulher comigo e voltem amanhã. O segundo caso era um azeiteiro disputando um naco de dinheiro com um açougueiro. Um coberto de óleo, outro coberto de sangue. Entregaram o dinheiro, disputavam o dinheiro. O juiz disse, deixem o dinheiro e voltem amanhã. Chegou a vez deles no cavalo, apresentaram sua versão. Os advogados fizeram as contações orais, a defensoria defendeu lá o pobre mendigo, enfim, feitas as alegações, ele disse, deixem meu cavalo e voltem amanhã. Um blogueiro que lá estava, na época dos cabelos, pegou aquilo e meteu num meme na internet e disse, o juiz
Foge com o cavalo, a mulher e o dinheiro. E aquilo se espalhou. O William Bonner, já no Jornal Nacional, noticia: escândalo, o juiz foge com o cavalo, mulher e dinheiro e cria crise na justiça. O Estadão de São Paulo diz: veja os reflexos econômicos da atitude desse juiz. A revista Veja disse: Lula está envolvido nas transações do cavalo e etc. Com escutas telefônicas. A revista Veja já estava com tudo isso. A revista Caras já publicava: veja o enxoval da mulher, pelo sábio e pelo mendigo, pelo camponês. Mas enfim, um conjuro, no dia seguinte publica um texto que nós, fazendo um abaixo-assinado a favor do juiz, dizendo: vamos respeitar a presunção da inocência. O juiz saiu todo lameado, no dia seguinte voltou e começou a trabalhar. Esse caso tem um fim. E ele, então, começa a julgar aquele monte de gente junto, chega lá, e a primeira coisa, o juiz diz: caso desse cidadão sábio com o camponês, a mulher é do sábio, 50 chibatadas no camponês por litigância de má-fé. Segundo caso, o dinheiro é do açougueiro, 50 chibatadas por litigância de má-fé no azeiteiro. E o caso agora do cavalo. Aproximem-se, por favor. Os senhores são capazes de reconhecer o cavalo? E os dois, claro que sim. Lá o cavalinho e tal, olhando, fazia assim, os dois com o cavalo. Está ali o cavalo, ali, né? E ele disse: o cavalo é desse cidadão, 50 chibatadas no mendigo por litigância de má-fé. Está encerrada a sessão, ele vai para o gabinete e o rei sai correndo atrás. Ele disse: excelência, por favor, porque não gostou da decisão. Se eu gostei demais, eu gostaria que se me indicasse como o senhor julga tão bem. Quais são os critérios? Ele disse: muito simples, eu levo as provas para casa, eu examino fatos, eu examino elementos, nunca decido conforme minha consciência. Eu quero que os fatos me ajudem a decidir. O caso específico do sábio e essa senhora bonita ficou a noite inteira trabalhando, lidando com várias questões, por exemplo, pinturas, etc., e não sabia fazer nada de questões ligadas ao campesinato. Logo, por dedução, só poderia ser a mulher do sábio. Muito bem. E o caso do azeiteiro? Se eu peguei a prova, o dinheiro, um copo d'água, não saiu nada aquele negócio que solta óleo d'água, e logo esse dinheiro jamais estava com o azeiteiro, sempre esteve com o açougueiro. Mas e agora o cavalo? O cavalo reconheceu a nós dois. Como o senhor decidiu? Disse assim: o cavalo reconheceu os dois, mas ele piscou só para você. Então, essa é o grande juiz justo, que de algum modo lida com critérios. Como fazer coisas com palavras? Essa é a tese, essa é a ideia do que eu quero trabalhar. E eu falo do lugar de uma certa doutrina e não dos atos de força dos tribunais. Não quero discutir empiricamente estatísticas, não quero discutir aqui coisas que são meramente empíricas. Eu sou um sujeito que acredito muito ainda na doutrina. E eu não sei como fazer isso aqui, mas só queria mostrar uma coisa para vocês. O parceiro me ajuda aqui. Como é que abre aqui? Isso é uma figurinha, assim, uma coisa muito simples. Ó. Eu tenho medo hoje que no direito que se transformará ou já se transformou nessa questão dos iPhones e tablets. Né? Olha que coisa querida, aquele robozinho fazendo coisas que os nossos filhos já não fazem mais. Desenhos nos restaurantes, eles brincam com tablet, e a malta toda cheia de, passeando ali por tablets e desse tipo de coisa. Né? Então, esse é o perigo daquilo que eu chamo de startupização e daquilo que é a substituição. O Tribunal esses dias de Minas vibrou, eu não sei como os processualistas civis pensam nisso, em um clique decidiu 700 processos. Isso me preocupa profundamente, que eu não tenho mais como fazer distinguishing, overruling, nada disso, porque
porque os algoritmos estão me substituindo. Nesse sentido, tem uma anedota que eu recebi hoje, porque eu recebo muitas coisas, que é muito interessante sobre essa questão dos suportes técnicos. Tem um e-mail que diz assim: querido suporte, obrigado por criar minha conta tão rápido. Mas apesar de engraçado, como vou vender nossos produtos com um e-mail como vadia@acordohotéis? Desde já agradeço o Walter Dias. Querido senhor Dias, responde o suporte, infelizmente as contas são geradas a partir das iniciais do seu nome. Não podemos mudar. O sistema é assim. Acredite em mim. Saudações, Vitor Adonis. E-mail viado. Então, há que se cuidar muito. O sistema pode derrotar a gente. Eu não sou um retrógrado. Eu não quero que as pessoas voltem a usar telefone. Embora o Ingo acha que sim, que tem que voltar a usar aquele telefone. Eu não sou um retrógrado nesse sentido. Eu acho que o conhecimento, a tecnologia é uma ferramenta, a aula pode não substituir. Esses dias, um escritório de advocacia despediu 600 advogados, porque ele tem uma produção em série A, uberização do direito. Se isso não é uma consequência desta startupização, tudo isso que está acontecendo, eu tenho denunciado isso. Se isso não é um problema, então eu não sei. Então, nesse sentido, eu quero dizer que este é um grande predador do direito hoje. Nesses tempos em que também nós temos problemas. O Flávio denunciava aqui, de certo modo, uma coisa que se espalha entre nós, que é uma espécie de panconstitucionalismo. Tudo vira matéria constitucional. Esses dias parece que discutiram em Goiás se a colocação de um ofurô feria ou não a Constituição em caso do regulamento do condomínio. Isso é uma coisa genial. Ninguém pensou nisso antes, não é verdade? E também tem o panprincipiologismo. Esses dias um tribunal deu 180 dias de licença paternidade para um pai de gêmeos. Absolutamente genial, porque ninguém pensou nisso antes. Agora era contra o poder público. Eu queria vetar contra o Bradesco, para ver se o Bradesco aceitaria esse tipo de coisa. Então, metade da herança para a amante. Panprincipiologismo. Princípio da... Desculpe dizer, mas é uma espécie assim de direito fofo. Direito fofinho, dúctil, assim. Princípio da afetividade. Eu acho assim, muito fofo assim, essas coisas todas. Mas eu tenho dificuldades para entender como direito, com devido respeito às pessoas que fazem pesquisa sobre isso. Mas eu acho que essa questão do estatuto epistemológico, e aí, Sérgio, e o Marinoni, Ingo e a mesa, o Otávio Luiz Rodrigues Júnior tem escrito muito, e eu confio muito, gosto muito do que ele está escrevendo, que é a recuperação do estatuto epistemológico do direito civil, que é a recuperação do estatuto epistemológico do processo civil, do estatuto epistemológico do direito penal. Há um grau de autonomia de um estatuto epistemológico que não pode ser simplesmente liquidado por uma espécie de imperialismo do constitucionalismo, que acaba criando artificialmente mecanismos de jogar via princípios para a Constituição, quando algo se refere. Por exemplo, uma discussão, essa é uma das discussões que eu tive com o Barroso e a Ana Paula Barcelos, em que se discutia que um sujeito que tem uma casa no interior e perto dele tem uma igreja e o pastor acha que Deus é surdo e ficam todo o tempo discutindo, então se colocam dois princípios em colisão. De um lado, se diz que estaria lá a privacidade, de outro, a liberdade não sei o quê. Eu disse, por quê? Uma leizinha desse tamanhinho, que é o Estatuto da Cidade, lá como é que chama? O Código de Posturas. Diz assim, não pode fazer barulho depois das 10, e os decibéis são tantos. Acabou. Qual é a discussão a ser posta a mais do que isso? Então, essas artificialidades acabam também gerando um problema, que se pode falar de um problema acerca de aquilo que podemos chamar de fragilização. Nesses tempos, nesses tempos em que o próprio ensino jurídico acaba sendo um ensino que se fragiliza a cada dia.
né? Os alunos já não usam mais livros praticamente. Os alunos agora querem estudar ou por vídeo aula, em que eles aceleram, inclusive, porque eles não têm tempo, eles cortam a introdução e aceleram para poder ouvir mais rapidamente. Eu não consigo entender porquê, mas esta é uma das ondas que tem agora. E além tem outra coisa, na sala de aula, esta praga do iPhone, que as pessoas ficam conferindo. Então eu estou lá falando sobre Kelsey na sala de aula e o aluno faz assim: mas filho da mãe, eu conheci o cara, pô. Deixa pra mim, não vai conferir na Wikipedia. Deixa o tio aqui falar sobre isso. O tio sabe. Ele só faz isso. É uma coisa difícil, mas a gente faz. Então se criou isso para uma espécie assim de imperialismo da tecnologia que acaba fragmentando as possibilidades de uma coisa que tem que ser bem dividida. Nós todos temos informação, mas nem todos conseguimos transformar a informação em conhecimento. Todo mundo tem informações, então, mas se todo mundo tem informação e o mundo está à disposição por um clique, por que tem tanto idiota e imbecil no mundo? Porque precisa da gente, precisa de nós. Nós somos professores, nós somos advogados, nós traduzimos, nós transformamos a informação em conhecimento. E se estudarmos um pouquinho mais, esse conhecimento num saber, e quem sabe um doutoradozinho, alguma coisa assim, para transformar o saber numa sabedoria, E quando mais velho, naturalmente, não existe gênios com menos de 30 anos, obviamente, né? Assim, e nem existe intelectual bronzeado. A tese é do João Maurício. Então, eu quero dizer, porque eu sou da tese porque o diabo sabe mais por velho do que por diabo, naturalmente. Quando eu tinha 25 anos, eu não dizia isso porque eu não era trouxa, né? Então, passa hoje, então, pelo que entendemos sobre o papel do direito, para que serve o direito dentro de uma sociedade complexa como a nossa, né? Existem vários modos de trabalhar isso dentro desse curto espaço de tempo. Eu diria que se nós fôssemos pegar um modo de explicar rapidamente qual é o problema dos modelos hoje de jurisdição e de juiz, eu acho que a literatura pode nos ajudar um pouco. Eu gosto muito de uma peça do Shakespeare chamada Medida por Medida, e vou tentar contá-la rapidamente, e todos os senhores identificarão um conjunto de juízes e de operadores que estão enquadrados nesses dois modelos do Shakespeare. O Duque de Viena, cansado com tantos problemas que existiam naquele momento, Viena Brasa, tinha uma série de escândalos na época, e ele não queria assumir aquilo, e ele chama o seu amigo, um juiz chamado Ângelo. Ângelo, um poço de virtude. Se as palavras refletissem a essência das coisas, ele seria o próprio cara, platonicamente falando. E Ângelo, por alguma razão, por um problema de ouvido, ou Freud ainda não tinha nascido, entendeu mal que ao invés de combater a corrupção, ele foi combater a fornicação. E a primeira coisa que ele faz é pegar o pobre do Cláudio, um rapaz garboso, bonitão, barriga tanquinho, não estudava, claro. Não estudava, naturalmente, né? Jogava muito tênis, também não estudava muito, porque não tinha tempo. Mas o Shakespeare não diz isso, mas não importa. Aí é condenado à morte porque ele estava fornicando com sua bela namorada Julieta. Incontinente, levado à presença de Ângelo, Ângelo se lhe aplica a pena de morte. A lei diz fornicar antes do casamento, pena de morte, e esperando a aplicação da lei, a aplicação da pena de morte, ele recebe a visita de sua bela irmã Isabela, belíssima, recém-noviciada, e ele lhe pede: vá ter com o Ângelo, peça por mim, porque tenho que eu morrer por uma lei que só dormitava, se Jesus também amou, Jesus também perdoou, peça-lhe que me perdoe, e lá se vai a nossa bela Isabela para ter com Ângelo, e Ângelo responde incontinente: não fui eu que condenei o seu irmão, foi a lei, sou um escravo da lei. Fosse meu irmão, faria igual, seu irmão morrerá.
E ela insiste, ele diz de novo, e naquele momento já começa a concupiscência a bater no ouvido direito dele, porque ali havia um belo espécime, um bípede aprazível por debaixo das vestes da recém-noviciada, mas nada diz, ela vai e volta no dia seguinte e pede de novo, e ele responde: não fui eu, foi a lei, sou escravo da lei, se fosse meu irmão faria igual, seu irmão morrerá, que pena, meu filho. E ela insiste, e aí finalmente ele diz: sim, não fui eu, foi a lei, sou escravo da lei, fosse meu irmão, quer dizer, se você fizer amor comigo, eu solto seu irmão. Qual dos dois ângelos é o pior? É o ângelo boca da lei, é o ângelo escravo da lei, ou o ângelo proprietário dos sentidos da lei? Qual dos dois é pior nesse sentido? É o sujeito que não faz nenhum raciocínio e aplica mecanicamente, portanto, as maiores injustiças possíveis e imagináveis. O sujeito que poderia dizer que o que não é proibido é permitido, portanto, com isso, se é proibido carregar cães na plataforma, proibiria o cão do cego, por exemplo, porque, afinal de contas, ele faz deduções. Mas, por outro lado, o voluntarista, Shakespeare adianta em 200 anos o problema da razão para a vontade entre o século XIX e o século XX, e Shakespeare coloca exatamente a dicotomia positivismo clássico com o voluntarismo e as diversas correntes, podemos chamar que o Ângelo 2 é um neoconstitucionalista, se quiséssemos assim também, nesses tempos interessantes que nós vivemos. Então, essas duas figuras precisam de um terceiro. E o terceiro é uma espécie de juiz hermenêutico que poderíamos trabalhar, que é uma espécie assim de Hermes, que era um semideus muito poderoso, mas ele ficou poderoso porque ele fazia intermediação da linguagem dos deuses e transmitia para os mortais. Mas nunca se soube o que os deuses disseram, só se soube que Hermes disse que os deuses disseram. Portanto, ele ficou extremamente poderoso, e a grande tarefa da teoria do direito é como amarrar Hermes. Porque no Hermes, no Ângelo 1, ele tem a amarra total da estrutura. O Hermes 2, ele não tem amarra nenhuma. O Hermes 3, poderíamos chamar, então, um modo de enfrentamento dessa questão, que é uma construção, digamos, de um modelo de juiz que poderia resolver esse problema entre direito e moral e das correções que o direito acaba a todo momento, as tentações de corrigir o direito que existem. Eu sou de uma linha mais ortodoxa em termos de direito, portanto, trabalharia isso, né? Eu sou de Agrido, é a terra do dinossauro mais antigo, o meu DNA é desse dinossauro que tem 260 milhões de anos, que nasceu, que foi descoberto a 3 quilômetros do lugar em que eu nasci. O único problema que ele tem é que ele era, lá pegou muito mal na comunidade, ele é vegetariano. Lá. Pegou bem lá. Mas isso é porque aquele pessoal lá da minha terra é preconceituoso, né? Eu até gosto de uma comida vegetariana. Mas o dinossauro está meio mal falado lá na vizinhança. Toda vez que o STF passa dos seus limites e, portanto, ou se comporta, porque também decidir conforme o Ângelo 1 é também passar dos limites, porque ignora as outras possibilidades que o sistema lhe dá em termos principiológicos, numa dada sociedade, num dado sistema. Mas, por outro lado, quando passa dos limites, por exemplo, se comporta como o personagem Humpty Dumpty de Alice através do espelho, que isso é só uma brincadeira aqui, que eu sou a favor do porte de série. Para avisar. Esse aqui, o personagem é Humpty Dumpty, eu dou as palavras no sentido que quero. Alice, através do espelho, esse personagem, que é o ovo, em que ele diz: Alice, por que você só tem um aniversário? Ela diz: porque é assim, porque está na tradição, sei lá, poderia dizer que está na lei. E ele disse assim: mas você podia ter 364 desaniversários, seriam 364 presentes. A Alice diz: mas não pode ser assim. Diz: pode. Pode, porque eu dou as palavras no sentido que eu quero. Um ovo com a faixa de tribunal superior. Eu dou as palavras no sentido que eu quero. Bom, então, o que eu quero dizer
Constituição. Eu gosto muito, mas vou adiantar que eu já escrevi sobre isso. Quem quiser ficar angustiado e correr atrás, porque a angústia é condição de possibilidade para uma vida feliz, né? A modernidade toda trabalhou essa questão da angústia, né? O sujeito nasce sem angústia e se mata, e depois ele é tematizado pela psicanálise, etc. Existe um autor que eu gosto muito, que tem nome de zagueiro do Cianorte, aqui, o Guarani de Venâncio Aires, lá da minha terra, que chama Alasdair McIntyre. Assim, mais fino, McIntyre é uma coisa fina, né? Então, em português é Alasdair, né? Em inglês é um pouco mais sofisticado. E ele tem uma distopia, que só adianto para vocês, a distopia que o McIntyre conta, é dizendo que, a um determinado momento da história, a ciência toda acaba levando as culpas quando surgem os idiotas. Né? Quando os idiotas, porque o idiota sempre se sente representado. Se o idiota não lê nada, ele está feliz em casa, aí ele encontra outro idiota que também faz a mesma coisa que ele, nada. E ele diz, você me representa. Aí eles encontram um terceiro idiota e fazem um grupo de WhatsApp. Eu tenho uma tia que é analfabeta, que agora virou cientista político. É terrível. E mais, a história, Marinoni, quem inventou pela primeira vez a denúncia, Marco, das fake news foi o nosso preclaro Platão. Quando Platão denuncia que as sombras são sombras. E o cara, engraçado, que vai lá fora, enxerga a luz e volta, ele é apedrejado. Como hoje você tentar, dentro de um grupo de WhatsApp, dizer, não é assim, eu sou professor mentideiro, vocês me respeitam. Cara, assim, grande coisa ser professor. Eu penso o que eu penso, e você é obrigado a ouvir a minha opinião. Parece programa de sala de redação no rádio, quando discute futebol. Por isso o nosso McIntyre mostra que esta distopia, ela acontece, e há um determinado momento que as pessoas buscam, do que sobra, de forma fragmentária, reconstruir o tecido. Só que é impossível reconstruir esse tecido, porque ele vem todo fragmentado, e aí a praga do emotivismo, que é essa corrente filosófica terrível, faz com que se crie o opinionismo, cada um tem sua opinião, e nós então vivemos num mundo de desagregação. Todos nós temos muitos desacordos, e os nossos desacordos, e aí eu fujo do McIntyre para ficar na minha área do direito, porque ele faz outra solução, eu estou dizendo que o direito é um modo de resolver os nossos desagrementos. Agora, o problema é se o direito resolve os nossos desagrementos, porque nós elegemos o direito depois de uma construção, de uma metáfora, que eu posso chamar da metáfora do castelo, em que a moral, a política e o direito se juntam para construir um castelo e que tem que se defender dos predadores, é que depois que isto está posto, ou seja, os nossos disagreements são todos eles postos num locus, e que, num segundo momento, alguém vai decidir sobre os nossos disagreements. Se esse cara que decidir conforme os disagreements dele, eu não tenho mais direito igual a ter disagreements, e, portanto, todo o trabalho foi inútil. O que eu quero dizer é que, se nós não tivermos critérios, uma teoria da decisão dura, firme, com relação a como se decide, você não tem como assegurar que os disagreements todos nossos, que estão na Constituição, resolvidos em parte, com todas as vaguezas e ambiguidades, elas têm que ser resolvidas com critérios para evitar que se crie um discurso de segundo grau que conspurque toda a construção de primeiro grau de um edifício, de uma metáfora, né, que eu chamo de um castelo, em que a dona moral, a dona política e a dona economia se juntam, brigam, construímos o direito, e no segundo seguinte começa a guerra. Normal. Não tem reforma da Previdência, não tem reforma trabalhista, são os predadores da economia que tentam atingir o castelo. Vai depender da quantidade de soldados que esse castelo tenha para se defender e negociar, para saber se ele entrega uma torre, duas torres, ou qual é a nova emenda que será feita.
Estes são o modo como os predadores externos atingem a discussão moral, a discussão política a todo momento, feito por aqueles que perderam aquela luta quando se fez a resolução dos nossos disagreements. E ao mesmo tempo que tem os predadores externos, que são os predadores exógenos, que minam a autonomia do direito, ou o estatuto epistemológico mínimo que uma Constituição deve ter, ou o direito como um todo, vêm os predadores internos. Os predadores internos são terríveis porque vêm desde o subjetivismo dos juízes, panprincipiologismo, todos os modos que minam aquele grau mínimo de autonomia do direito acabam se enfraquecendo. E ao se enfraquecer, enfraquece a democracia. Este castelo, quanto mais para em pé e consegue se defender com snipers epistêmicos, falando com snipers epistêmicos, não estou falando dos snipers do Rio, os atiradores, o cara não ficar faceiro lá, achar que isso pode. Então, os snipers epistêmicos, eles atiram nos invasores e atiram óleo quente porque está embaixo, que tenta furar o edifício. Quanto mais eu consigo manter em pé, nesta metáfora, este castelo, mais democracia eu tenho, mais perenidade eu tenho com a democracia, mais fortes são as instituições. Mais a jurisdição constitucional me protege contra as maiorias que querem a todo momento tomar o poder, porque eu tenho uma regra majoritária. Quanto mais eu faço isso, mais condições eu vou ter de preservar a democracia. Portanto, nesse sentido, a construção de uma teoria da decisão contra esses predadores, né, e contra determinados tipos de empirismos que estão por aí, não vou falar aqui sobre essas pesquisas sobre como os juízes de Israel, que me chateia bastante esse tipo de discussão. Os juízes depois do café da manhã, eles decidem a favor dos réus, e perto do almoço eles decidem contra porque estão com fome. Bom, dê-se-lhes um sanduíche às 10 da manhã e resolve o problema. Aliás, a Fundação Streck para o Desenvolvimento dos Povos Oprimidos fez uma pesquisa para os mesmos juízes e lhes deu um sanduichão, um milkshake às 10 da manhã. Foi uma maravilha. Todos engordaram e continuaram julgando do mesmo modo. Porque o problema não está nisso. O problema está na teoria do direito, está no nosso trabalho, está na doutrina que deve doutrinar. Nós somos os caras para fazer isso. Nós que temos que trazer de volta e não fazer a ideia de que o direito é simplesmente aquilo que está decidido ou que os tribunais dizem que é, numa espécie de realismo retrô. Não, nós somos úteis. Esse discurso aqui é uma ode à doutrina, uma ode aos advogados, uma ode a possibilidades de uma teoria do direito, de um processo civil, de um processo constitucional. É uma ode contra o anti-intelectualismo, ou seja, eu acredito que a Terra não é plana. Aleluia, irmãos. Enfim, então, eu tenho vários critérios que eu faço isso, e eu só queria encerrar com as minhas 3 perguntas fundamentais, que hoje se falou muito aqui em sentenças estruturantes, se falou sobre vários modos, ativismo, não ativismo. As críticas que o Sérgio fez foram duras e bem postas com relação a essa questão da disputa pelos pobres, ou a qualquer momento que se põem ações e que não se sabe bem como vão terminar. Eu tenho um critério que nós utilizamos no meu gabinete, nós fizemos testes com isso, mostrando que sempre quando você tem uma decisão, você tem que testá-la com 3 perguntas fundamentais. E para quem tem dúvidas, basta ir no acordo da homeschooling, em que o voto do ministro Gilmar Mendes acata essas minhas 3 perguntas fundamentais, mostrando que o homeschooling é inconstitucional. Você não precisa ser a favor ou contra o homeschooling. Eu, como professor aqui, não estou preocupado, assim como o Flávio estava falando aqui, sobre os discursos homofóbicos. Você não precisa ser a favor ou contra. Nós estamos falando aqui em ciência do direito. Eu não preciso ser e nem dizer se eu sou contra ou a favor do homeschooling. Eu tenho que demonstrar se o homeschooling é ou não é constitucional. Essa é a minha tarefa. Essa é a responsabilidade do professor. Agora, se eu sou um advogado, eu vou lá, faço um discurso estratégico e vendo minha mãe, se necessário, no bom sentido, naturalmente, não entregaria, obviamente, com problema de catarata, enfim, ia ser perder, não entregaria. Mas eu quero dizer que eu faria. Uma coisa é fazer um discurso estratégico, outra coisa é eu fazer um discurso
recurso como professor. Então, ali no homeschooling você vai ver, a primeira pergunta, sempre que você faz, trata-se de um direito fundamental exigido subjetivamente? Se você disser não, a ação já se foi. Mas vamos supor que você diga generosamente que sim, vai para a segunda pergunta. Nas mesmas condições de temperatura e pressão, você pode dar para qualquer pessoa? Se você disser não, acabou também. Porque se todas as pessoas utilizarem homeschooling, aliás, nem poderiam, porque pobre não faz homeschooling, porque quem vai ensinar os rebentos em casa, porque não tem dinheiro para pagar preceptor e tampouco tem condições de alfabetizar, muitas vezes, quando nem alfabetizado é. Então, logo, também seria não. Mas vamos supor que mesmo assim você ultrapasse a segunda pergunta, você chega na terceira. E essa foi fatal também no caso do homeschooling, que é: eu posso transferir recursos das outras pessoas sem ferir isonomia, igualdade, etc., para fazer a felicidade daqueles que querem curtir o homeschooling? Por exemplo, o Estado tem que fazer um sistema de fiscalização se o homeschooling funciona ou não. Por que eu que mando meu filho no colégio tenho que dispor dos meus recursos? É mais ou menos como o Ministério Público ou a Defensoria entrar com ação civil pública para que as pessoas não paguem mais estacionamento no shopping. Por que eu vou tirar dinheiro do meu bolso porque eu vou de ônibus ou não vou ao shopping? Ou a Defensoria que faz uma ação fofa, são ações interessantes, generosas, que são: eu não quero mais pagar o meu segundo ponto da net. Procura um advogado ou não assista mais. Não, vamos procurar uma ação civil pública que beneficia todas as pessoas, inclusive os ricos, que têm 2 pontos na net e não querem pagar. Não é assim que se faz direito. Direito tem critérios, direitos têm critérios, e, portanto, há modos de você dizer. Uma decisão é ativista, behaviorista, ela é sempre ruim. A segunda é judicialista, contingencial. É possível, todos os países do mundo fazem judicialização. Não vou falar das 6 perguntas, dos 6 critérios fundamentais, apenas diria que eu tenho como resolver isso a partir daquilo que eu tenho dito. Gente, o juiz não faz dilema moral. Quem faz dilema moral é filósofo moral. Michael Sandel é muito bom para brincar. Os alunos gostam muito. Vem vindo o trem, vai matar 10 pessoas. Você puxa a alavanca, mata o gordinho. O gordinho sempre se mata. Um jurista jamais estaria gostoso. Porque se um jurista tiver que decidir isso, é porque o direito já fracassou há muito tempo. E sabe quem responde a isso, Sérgio? House of Cards. Quer ver como? As cenas mais jurídicas já produzidas numa série. Presta atenção. Conceito de princípio. O presidente dos Estados Unidos leva um tiro, está mal no fígado, leva um tiro no fígado, levado para fazer o transplante, chega lá, sim, tem um filho. Só que ele é o segundo da lista. Mas é o presidente dos Estados Unidos, é um dilema moral, vamos todos para cima do médico. O médico diz assim: não, it's the law. Ele é o segundo da lista. Sabe por quê? Porque o direito resolve coisas que a filosofia moral não resolve. Sabe qual é o princípio? Uma vida igual a uma vida. E a regra que diz que não pode furar fila está pendurada no princípio. Princípios valem regras virgens. O princípio segura a regra. Uma vida igual a uma vida. Viste que o juiz não faz dilemas morais? O direito resolve problemas. O direito resolve problemas a partir do direito. E, para homenagear você, veja lá em cima. Está vendo? Ali, ó. Só para encerrar, para mostrar qual é o problema no Brasil dos precedentes que o pessoal do Supremo parece que não entendeu. Não tem, nem vou discutir súmula e precedente, não vou brincar nisso porque eu não quero provocar você. Então, assim, a súmula 11 diz sobre as algemas. O juiz botou algema nesse maneta. O Supremo Tribunal negou a reclamação, dizendo que não se enquadrava
no precedente da sua. Foi ontem, anteontem. A súmula diz, não pode usar algemas. E esse aí é o maneta. Agora eu pergunto, o que é isto? Um precedente da Suprema Corte Brasileira. E como eu dou nome aos bois, eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Quem deu essa decisão foi o ministro Fachin. Muito boa noite para todos. Bom, tendo em vista o clássico princípio da reserva do possível temporal, nós declaramos encerradas os trabalhos de hoje e gostaria de convidá-los para as 9h30 da manhã, dar continuidade, um aviso muitíssimo importante. Não se esqueçam que as obras de todos os nossos presentes palestrantes estão à disposição para venda, e eles à disposição para os autónomos. Muito boa noite. Obrigado novamente, professor Beltrone. Obrigado novamente. Ele é igual o juiz do lado do ponto.